acho que sobre a ETA um pouquinho. Então, primeiro, bem-vindos, né? E aí, vou me apresentar um pouquinho e vou falar um pouquinho para vocês o porquê que Tani me convidou para falar sobre cultura. Então, meu nome é Laura, eu sou atualmente presidente institucional da Etos, então eu cuido da parte de vendas, de marketing, da parte de relação com o parceiro, com o movimento, e a Etos é uma empresa de gestão de pessoas, então a gente tem uma J de psicologia, a gente também aceita ADM, publicidade, pedagogia, mas a gente trabalha muito com essa parte de cultura, é um dos pilares de serviço que a gente vende, sabe, para fora. A gente trabalha com clima, cultura, desenvolvimento de competências, e com acompanhamento das empresas, enfim. E a gente também trabalha com a parte de escola, com orientação profissional, e a gente faz muita coisa aleatória também, baseado nesses 4 pilares. A gente monta muito serviço personalizado, assim, e aí é um pouco difícil explicar para vocês tudo que a gente faz, mas, assim, a gente tem um pouco de conhecimento sobre cultura, porque é uma das bases dos nossos projetos. E aí, falando só um pouquinho de mim, lá na ESA a gente sempre se apresenta falando de signo, a gente é uma Jota totalmente aleatória, a gente é do Cefish, né, então faz sentido. E aí, eu tenho 23 anos, eu sou pisciana, com ascendente em Capricórnio, com lua em Libra, quem entender de signo aí pode me julgar. E, de novo, vim falar um pouquinho para vocês sobre cultura, né? E aí, cultura organizacional. De onde surgiu isso? Como é que eu vou falar para vocês? A ideia de hoje é que eu não faço, tipo, um total embasamento teórico para vocês, tipo, conhecerem a fundo o que é cultura, mas uma coisa mais prática para vocês conseguirem aplicar na realidade de vocês, dentro do que faz sentido para vocês. Luísa, eu me apresento por signo. Se vocês quiserem falar o signo de vocês também nas coisas, vai ser interessante para eu poder julgar vocês também. Brincadeira. E aí eu pensei em fazer uma coisa mais prática mesmo para vocês. Que deu um bugzinho aqui no meu computador. Vocês estão vendo minha tela ainda? Acho que estão, né? Acho que estão. Sim. Eu tô conseguindo ver. Massa. E aí a ideia é que eu fale uma coisa mais prática para vocês hoje. Então eu explique mais para a realidade de EJ, como é que a gente aplica a cultura internamente. Vou falar um pouquinho sobre como é que a gente faz na ETOS também. A gente passou por um processo de reformulação cultural tem uns 6 meses, e aí eu vou explicar para vocês como é que a gente fez esse mapeamento para vocês poderem aplicar internamente também. A importância de ter uma cultura forte, definida, solidificada dentro de um EJ, para manter tipo, a constância mesmo de resultados, de desenvolvimento dos membros, está tudo muito interligado. E aí eu trouxe uns passo a passo, assim, de como vocês podem começar a mapear a cultura, aplicar na prática diariamente. E também, no final, eu deixei eu vou mandar para a Tani o slide, e eu botei, tipo, uns linkzinhos de uns conteúdos para vocês que, se quiserem acessar, de forma mais teórica mesmo. Então, tem um e-book da tribo, tem tipo, uma espécie de treinamento online que ele fala muito para vocês como começar o mapeamento, e aí como fazer na prática dentro da EJ e tal. E aí eu vou deixar tudo para vocês compartilhar depois. E aí, falando de cultura organizacional, a gente vai começar primeiro falando o que é cultura. E cultura é um rolê bem louco, porque cultura é uma coisa que você não consegue tocar, você não consegue sentir na prática com coisas físicas. Existem os artefatos que eu vou explicar para vocês, mas eles não definem a cultura de fato, eles são só uma representação física do que a cultura interna da empresa está tentando ser aflorada, sabe? Uma forma de você tentar aflorar aquelas coisas. E aí é muito difícil explicar a cultura, porque a gente não tem uma definição, tipo, mas o que é cultura de fato, sabe? É uma coisa que permeia a empresa, a cultura é uma coisa viva, ela está sempre se mudando, aquela pessoa que entra na EJ, ela vai se alterando um pouquinho e modificando um pouquinho. E aí eu trouxe alguns tópicos, assim, mais ou menos, para a gente tentar definir a cultura dentro de uma EJ, mas que a gente, de fato, não vai conseguir definir ela nunca. Ela é uma coisa muito mais irreal, mais palpável, e aí a galera de GP das EJ de vocês vai ter que lutar um pouquinho, mas é um negócio muito massa. E aí, falando de cultura, eu trouxe alguns pontos que a gente pode usar para definir ela. Então, cultura ela é mais um guia, ela é a maneira como as pessoas vão se relacionar dentro da EJ para tornar a missão de vocês uma realidade. E aí, missão já é uma das formas de definir cultura. E aí eu vou explicar para vocês mais para frente um pouquinho. Então, tipo, cultura é uma coisa guia, é uma coisa viva, fluida. Cada membro que está lá, ele é um representante vivo daquela cultura empresarial. E aí, você tem uma cultura definida a partir de missão, visão e valores, vai ajudar vocês a se guiarem em relação ao que vocês vão ter como objetivo dentro da EJ de vocês. E aí também é muito massa falar que cultura é um grande diferencial competitivo, porque as empresas que não têm uma cultura forte, cultura bem definida, e que lutam para manter essa cultura diariamente sendo aflorada, são empresas que tendem a morrer mais fácil e a não se destacar no mercado.
Por quê? Porque quando você vai comprar um produto e tem uma coisa cultural por trás, tipo, uma identificação cultural daquela empresa, o porquê que eles fazem aquelas coisas, o motivo base de missão para eles estarem realizando aquelas coisas ali, para o cliente é muito mais agradável, sabe? Tem muito mais um valor agregado e vocês podem vender muito mais caro o serviço de vocês, se a cultura de vocês for algo solidificado e aplicado diariamente em todos os processos de vocês, incluindo o processo de vendas. E também existe, e a cultura também, ela existe antes mesmo de você pensar em cultura. Então, vocês podem nunca ter escutado cultura na vida de vocês, eu estou falando agora uma coisa totalmente nova, mas a cultura da EJ de vocês, ela já existe. Então, ela é muito baseada e pautada nos hábitos que vocês têm todos os dias, nos comportamentos, nas atitudes, e nas crenças que vocês manifestam, pelo que o time de vocês manifesta diariamente. Então, pô, é estilo de uma brincadeira que vocês têm, é um ritual que vocês têm, tipo, toda vez que fecha a projeto de se abraçar, é a forma como vocês se comunicam um com o outro. Então, cultura, ela é muito viva, como eu já falei, tipo, 500 vezes aqui, e ela é muito baseada no que você faz, no que seu time faz dia a dia. E aí, a importância de você mapear essa cultura é você deixar ela clara para vocês, objetivamente, e deixar essa cultura cada vez mais forte, cada vez mais solidificada, e garantir que nos processos de vocês internos e externos, ela vai estar se mostrando cada vez mais, sabe? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, liguem o microfone e falem, por favor, para não ficar, tipo, só um monólogo de eu falando, tá? Fiquem à vontade. E eu tô vendo as perguntas também, tipo, eu tô com o celular aqui do lado, e aí se vocês não quiserem ligar o microfone, mas quiserem mandar alguma pergunta no chat, pode mandar que eu tô vendo. E aí, eu trouxe 5 passos, eu falei para vocês, eu queria que fosse uma coisa mais prática, assim, 5 passos para vocês começarem a mapear a cultura na empresa de vocês. Como eu disse, a cultura de vocês, ela já existe. O importante agora é que vocês entendam e coloquem ela para fora, para que vocês possam padronizar essas coisas. A EJ fica muito mais identidade cultural, ela fica muito mais forte quando vocês têm essas coisas mapeadas e vocês poderem reforçar no dia a dia, sabe? Então, fazer um RG que vai reforçar essas coisas, ter valores muito bem claros para vocês, que vocês possam sempre reforçando e guiando as atitudes de vocês, as atividades de vocês também. Então, a cultura ela é muito importante ser mapeada. E aí eu trouxe 5 passos para a gente poder fazer isso de forma mais prática. E a primeira coisa é você definir exatamente a missão, a visão e os valores da EJ de vocês. É meio que um alinhamento básico entre as pessoas que estão na EJ de vocês agora. E aí, missão é meio que uma coisa, entre aspas, inatingível. Então, deixa eu passar aqui o slide que eu vou mostrar para vocês qual é a missão da Ethos, e aí vocês vão ver que, tipo, é uma coisa que a gente provavelmente nunca vai conseguir atingir, que é desenvolver pessoas humanizando o ambiente de trabalho. É meio que o caminho guia que a gente tem para tudo que a gente realiza, todos os nossos projetos internos, nossos projetos externos, tudo é baseado em a gente humanizar o ambiente de trabalho, sabe? Então, tipo, como é que a gente vai definir se isso aqui vai ser atingido em algum momento? Não tem como definir, porque é um objetivo muito maior que a gente tem, é meio que o guia master da gente em relação às nossas ações de forma geral. E aí, para vocês definirem a missão de vocês dentro da EJ, é muito de alinhamento coletivo com todo mundo. Tipo, pô, por que a gente está aqui como empresa? Porque a gente decidiu fundar essa EJ? Porque a gente decidiu, porque a gente realiza projetos todos os dias, pelo que a gente está lutando, sabe, de forma muito mais ampla. E a missão de vocês vai ser basicamente isso. A missão é uma coisa que já é mais alcançável. E aí a missão ela pode ter prazo para ser atingida. Então, missão é uma coisa que é palpável. Vocês vão ter um objetivo-chave para vocês atingirem em algum momento. E aí, para a Ethos, nosso objetivo ele vai até 2021, nossa visão, que é ser a maior EJ de psicologia até 2021. Pô, e a partir disso a gente consegue pautar as atividades de forma muito mais clara. Então, sei lá, para a gente ser maior até 2021, a gente tem que ter o maior faturamento do MEG Brasil. A gente tem que ter que ser a EJ que tem que ter realizado tantos projetos, a EJ que tem que ter, sei lá, colocado um case no Enes. Tipo, a gente pode pensar em várias coisas palpáveis que podem ser feitas para atingir esse objetivo mais claro, que seria ser maior EJ de psicologia de 2021. E aí, essa é a maior divisão, assim, entre missão e visão. Então, missão é uma coisa que você provavelmente nunca vai conseguir atingir, mas é o norteador, é o porquê que vocês estão aqui. E a visão é muito de uma coisa que você pode atingir a curto prazo, a longo prazo. É muito importante a visão para definir, tipo, estratégia da empresa. Massa, se nossa visão é ser a maior EJ de psicologia de 2021. O que a gente tem que fazer internamente, enquanto setores, enquanto áreas, enquanto pessoas, para atingir essas coisas, sabe? Visão está muito pautada e muito associada com planejamento estratégico. Então, você já consegue ver que, tipo, cultura não é uma coisa que é só de GP. Cultura é uma coisa da empresa inteira. Então, quando você tem uma visão bem definida, tudo na empresa começa a fluir. Porque o planejamento estratégico é baseado nisso, as ações que vocês vão realizar todos os dias são pautadas nessas coisas. Então, para vocês, pode, tipo, sei lá, a gente quer ser uma EJ federada até o final do ano. O que a gente tem que fazer para atingir isso, sabe? Então, a visão de vocês é uma coisa cultural
Então, vocês vão reforçar isso culturalmente todos os dias, toda semana, toda RG, e vocês vão traçar ações palpáveis para alcançar aquilo dali. E aí a gente vem para valores, né? Eita, passou o slide, deixa eu voltar. A gente vem para valores. Valores é meio que o guia norteador das pessoas do como realizar essas coisas. Então, na Ethos, a gente hoje em dia tem esses 5 valores, que é ser time, tudo que a gente faz de forma coletiva, a gente sempre está se ajudando, sempre pautado um em relação ao outro. Construir legado, é muito de você saber que você tem que deixar a sua marca, então, você tem que fazer as atividades baseadas, tipo, pô, quem vai vir depois de mim, então tudo que eu fizer eu tenho que documentar para as pessoas que vierem depois conseguirem ter acesso, eu também tenho que fazer o máximo que eu puder para poder, tipo, deixar a minha marca mesmo e marcar a Ethos de alguma forma. Humanizar, que tem muito a ver com a nossa missão, e tudo que a gente faz é pautado em humanização, com saúde mental, tudo isso são tópicos importantes, assim, para nossa realidade. Então, tudo que a gente faz, a gente está pautado em humanizar. Então, pô, chegar para o seu colega de time, saber como é que ele está, precisando de ajuda, ajudar a desenvolver aquela pessoa de forma mais humanizada, é um valor da gente. Ser genuíno, que tem muito a ver com ser você mesmo. Então, a gente nunca vai querer moldar as pessoas da nossa Jota para serem aquele padrão de gente, sabe? Tipo, a pessoa da Ethos tem que ser desse jeito, se vestir desse jeito, ser assim, não. Mas as pessoas, elas são quem elas são, a gente é muito genuíno em relação a isso, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente fala da Ethos, a forma como a gente apresenta o projeto. Então, a gente tem esse valor. E o último é o coragem de ser dono, é você tratar a Ethos como sua, essa empresa é nossa, então tudo que você faz tem que fazer com muita responsabilidade, com muito poder de ação, muita transformação também. E aí os valores, como vocês puderam perceber, é muito um guia de comportamento, assim, entre aspas, dos membros que vão estar dentro da empresa. Então, tudo que você faz, o como que você vai realizar aquelas ações que são pautadas na visão, com o objetivo de atingir a missão, vai guiar os comportamentos. Então, a gente nunca faz nada sozinho, porque nosso valor é ser time, então não tem pessoa individualista. A gente não está aqui para, tipo, moldar as pessoas no pacotinho. Então, você está livre para ser quem você é. Então, você é genuíno, sabe? Então, os valores, eles são reforçados diariamente dentro das nossas ações. E aí, quando a gente definiu esses valores, a gente precisou reforçar ele muito no começo. Então, toda a RG, a gente, tipo, tinha o prêmio da pessoa que era mais genuína, o prêmio da pessoa que era mais ser time, para que aqueles valores fossem internalizados na empresa ao longo do dia a dia, sabe? E hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso. É muito mais naturalizado. Os nossos valores, eles estão realmente pautando todas as nossas ações internamente na empresa e externamente também, para execução de projetos e tal. E a gente não precisa mais ficar reforçando isso, mas a gente deve começar com esse trabalho de, tipo, definir esses valores em conjunto, reforçar junto com o time, para depois essa coisa virar mais naturalizada, sabe? A mesma coisa com a missão e com a visão. A gente montou elas no RG em conjunto, todo mundo, definiu, tipo, nossa missão é essa, nossa visão é essa, nossos valores são esses, pautados em tudo que a gente já conversou, tudo que a gente pesquisou internamente também. Tem muita pesquisa envolvida, vocês vão ter que, tipo, enviar formulário de fit cultural, pesquisar com a galera, entender como é que tá a cultura. Eu posso mandar uns instrumentos para vocês também, para vocês começarem a fazer isso internamente. E a partir disso, junto com o seu time, é importante que as pessoas participem dessa construção, já que a cultura ela é viva e ela está em todas as pessoas que estão dentro da EJ, vocês consigam definir essas coisas para ajudar vocês a realmente, tipo, caminhar para um lugar culturalmente que seja mais forte, mais estabelecido, sabe? Vocês têm alguma dúvida até agora? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Não, pode continuar. Nossa. Beleza. Depois que vocês, tipo, mapearem essas coisas e definirem essas coisas que tiverem esse alinhamento inicial em relação à missão, visão e valores, vocês vão promover capacitações para o time, treinamento baseado nessas coisas. Então, pô, se a nossa missão é essa, a gente está precisando fazer o que ainda para chegar nesse lugar? Se nossos valores são esses, o que a gente está precisando ainda para que a gente ser time? O que a gente está precisando ainda para construir legado? Então, pô, vamos capacitar o time para que essas coisas sejam vivenciadas no dia a dia. Então, isso é promover engajamento do time, aderência, vocês vão poder identificar também se a cultura de vocês está forte o suficiente para as pessoas estarem participando dessas coisas, sabe? Depois disso, vocês vão fazer análise dos objetivos a curto e longo prazo. Isso está muito a ver com a visão. Então, definindo uma visão, definindo a missão e os valores, vocês começarem a tratar os valores no dia a dia, a partir de treinamentos, de capacitações, de ações de endomarketing, vocês podem começar a definir esses objetivos a curto e longo prazo, baseados na estratégia de vocês. Pô, se a nossa visão é ser uma Jota federada até o final do ano, o que a gente precisa fazer para atingir isso? Sei lá, tem que tirar documentação, tem que definir a cultura, tem que vender um projeto, tem que fazer, sabe, definir os objetivos a longo prazo e definir como é que vocês vão fazer para atingir essas coisas, sabe? Tudo baseado na cultura de vocês.
Então, pode já fazer isso, tem que fazer, mas como é que a gente vai fazer isso aqui? Ou alinhar com nossos valores, alinhar com nossa visão, fica muito mais claro o direcionamento quando você tem uma cultura que está alinhada com o time, baseada em alguma coisa que reflete quem vocês são internamente, sabe? E outra coisa que é muito importante é conhecer que a cultura ela tem níveis muito diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês no próximo slide que a cultura é estilo iceberg, então vai ter a pontinha que é o que você vê, mas dentro da cultura, ou seja, enraizado no time, nas ações de vocês, tem muito mais coisa que não é nem palpável, mas que vocês sentem ao longo do dia a dia, assim, sabe? Então, são níveis internos que vocês têm que trazer para fora a partir de ações, para garantir que aquela cultura ela tá sendo externalizada, mapeada e vivenciada no dia a dia. E aí, o mais importante é realizar essas pesquisas internas, que era você entender o caminho que a cultura está tomando. E aí, cultura está muito alinhada com o clima. Clima é uma coisa que você consegue claramente visualizar no dia a dia. Então, se o clima está ruim, se o clima está bom, se a galera está engajada ou se a galera não está, se o pessoal está se relacionando bem ou se não está se relacionando bem. Essas coisas você consegue sentir no dia a dia e você consegue mapear de forma muito clara através de pesquisas muito simples. Então, pesquisa de clima organizacional. São algumas perguntinhas que você faz em relação à comunicação, em relação a alinhamento do time com os outros, em relação à entrega de projetos, em relação ao engajamento. Você pergunta para as pessoas isso através de formulário, através de entrevistas, e aí o slide que eu coloquei lá no final, que para vocês poderem acessar depois, ele fala muito sobre como essas pesquisas podem ser feitas. Ele dá direcionamento, assim, bem claro. Tipo, para começar uma pesquisa, tu pode fazer uma pergunta desse jeito, depois uma pergunta desse jeito. Porque eu ia falar para vocês aqui, talvez fosse ficar, tipo, repetitivo e vocês não iam conseguir internalizar tudo. E aí vocês podem parar depois, pegar esse slide e tentar montar a pesquisa de vocês para poder, tanto, primeiramente, mapear a cultura, mas depois tornar isso uma coisa mais periódica para poder mapear o clima, já que o clima é meio que o afloramento da cultura, sabe? Uma coisa muito importante também, baseado em cultura, são os ritos. E os ritos são coisas que se repetem todas as vezes, ou seja, são coisas que estão acontecendo a hora toda, que são ambientes que você pode reforçar a cultura. E aí, por exemplo, o RG, que é uma reunião geral. Na RG, vocês podem ter momentos para reforçar a cultura. Então, vamos trazer artefatos e amuletos para poder a gente ter a cultura de forma mais palpável. Vamos trazer pílulas de conhecimento sobre ser time, sobre, sei lá, coragem de ser dono, sobre, dependendo do valor de vocês, mas geralmente os valores de EJ são muito pautados nas mesmas coisas, sabe? Tipo, formação de liderança, sentimento de dono, entrega de resultados, colaboratividade, geralmente são valores que fazem sentido com o movimento, e aí a gente só vai tornar ele mais bonitinho, assim, a fala, para combinar com a nossa cultura. Então, a Prisma, por exemplo, que é um EJ do MED Federado, é uma EJ que é muito pautada em abelha. Então, eles falam muito os valores deles são pautados em colmeia, em abelha, eles têm uma abelhinha de estimação, que é um artefato cultural deles. Então, tipo, os valores das EJs que vocês podem, se vocês forem mapear, eles são muito parecidos. São todos baseados em liderança, entrega de resultado, colaboratividade e sentimento de dono. E aí, tipo, varia de um a outro, porque tem alguns aspectos culturais que são um pouquinho diferentes, mas o embasamento, assim, para estar no MEG são essas 4 coisas. E isso vai mudar o nome para deixar bonitinho e alinhado com a forma como vocês são, assim, sabe? E aí vocês podem usar as RGs de vocês, as reuniões diárias, para poder vocês fazerem as imersões. Imersão é um lugar muito importante para reforçar a cultura, definir cultura, junto com o time, porque você está lá numa casa, imerso com todo mundo, e não tem uma outra tempo, tipo, sentar e tipo, conversar sobre isso, pensar qual é a missão de vocês, a visão de vocês, se os valores de vocês fazem sentido ou não, como é que a gente pode criar os nossos valores a partir de alguma coisa, e vocês podem usar a imersão para esse momento, é uma coisa muito importante. E aí tem outras coisas que a gente faz na Ethos que não tem nada a ver com ritos de reforçamento de cultura de forma abstrata, tipo, é claramente reforçar a cultura. Por exemplo, a gente tem muito valor de ser genuíno, de humanizar e de ser time. E a gente criou o programa Anjos. Lá na Ethos a galera era muito doida por Big Brother, e aí a gente pegou o Anjos e criou um programa que era, tipo, que é um programa que é mensal. Então, na segunda RG do mês, a gente tem RG semanal a partir de agora, tipo, na quarentena. Na segunda RG do mês, a gente faz um sorteio, assim, para cada um pegar uma pessoa da Ethos, e a gente nunca conta para a pessoa, que é meio que um amigo secreto, assim, e na última RG do mês, a gente entrega para a pessoa um feedback positivo, no formato de imunizar aquela pessoa. E aí é um feedback, tipo, falando das qualidades dela, falando do que ela fez de muito bom na Ethos naquele período. Então, tipo, é uma forma de reforçar a cultura, de reforçar nossos valores, em forma de artefato. Tipo, a pessoa vai receber um comunicadozinho bonitinho lá, dizendo para ela tudo que ela fez de bom. Então, tipo,
naquele processo ali, eu humanizei, eu fui time, eu construí legado, sabe? Eu peguei nos seus valores e coloquei na prática, junto com a ação. Sucesso do mês tem muito a ver com o valor de você, de entrega de resultados, que é uma coisa que é muito normal no mês. E aí você chega e pergunta para o time quais foram as ações mais legais daquele mês. Pode ser de projeto externo, pode ser de projeto interno, pode ser uma coisa que uma pessoa fez, tipo, a pessoa aplicou um treinamento para dentro da Ethos e foi muito bom. E a gente vai voltar e ver qual foi a pessoa, o projeto que teve mais sucesso. A gente entrega um prêmio para aquela pessoa, sabe? E os integrantes da gente, que são geralmente de contração, tipo, a cultura também ela é muito feita em momentos de descontração. Não só em ambiente, tipo, no dia a dia da empresa, mas quando vocês estão fora, tipo, junto com o seu time, mas não realizando atividades de trabalho. E aí, a gente chama de integretos lá na Ethos, que é, tipo, integração da Ethos. E normalmente a gente, tipo, tira para conversar, para fazer piadinha, para contar história, para focar. E nesse momento surgem muitas piadinhas internas, muitas coisas que a gente aplica no nosso dia a dia, sabe? Tipo, BBB. É uma coisa que a gente não conversava em RG, a gente conversou em integrantes. E a gente viu que o BBB era uma coisa que todo mundo gostava, todo mundo assistia junto. Pô, vamos fazer uma ação interna na Ethos baseada em BBB, já que é uma coisa que é fortemente cultural na gente, já que todo mundo gosta de BBB, sabe? Então, a cultura, ela tá lá, ela existe, e vocês vão ter que encontrar pontos que ela tá se reforçando, que tem alinhamento com o time todo, e transformar em ações práticas, transformar em ritos, para que vocês possam reforçar aquelas coisas no dia a dia, sabe? E aí, galera, alguma dúvida até agora? É massa esse negócio de anjos, né? Eu também, eu gosto muito. Eu fico, tipo, doidinha pra receber o meu anjo. Tipo, já que o bebê tem o quê? Tem uns 3 meses e a gente ainda continua usando esse negócio de anjos, não mudou o nome ainda. A fala dos anjos, posso sim. Anjos a gente fala assim, a gente tem 4 semanas no mês e a gente tem reunião geral toda semana, toda terça-feira de 15 horas, como vocês podem ver aqui. E aí, na segunda RG do mês, a gente tira uma pausa de 10 minutinhos para fazer um sorteio interno para cada um ganhar um membro que ele vai imunizar. E aí a gente recebe esse anjo, essa pessoa, a gente tem 2 semanas para poder escrever para essa pessoa um feedback positivo. Então vai escrever tudo que ela fez de bom, as entregas que ela teve positiva, como aquela pessoa é incrível, como eu gosto dela. Isso está muito pautado nos nossos valores. Então a gente tem o valor de humanizar, tem o valor de ser time, tem o valor de ser genuíno. Então tudo isso ele é colocado de forma muito clara dentro do Anjos. E quando a gente coloca a perguntinha lá, é feito por formulário, tipo forms do Google mesmo. A gente coloca a perguntinha assim, tipo, o que essa pessoa fez de bom esse mês, baseado nos nossos valores? E a gente meio que é forçado a, tipo, pô, quando é que essa pessoa foi genuína, quando é que essa pessoa humanizou, quando é que essa pessoa foi time, para a gente poder escrever ações pautadas em valores. E aí é uma forma de reforçar a cultura de forma muito natural, porque as pessoas são forçadas a pensar, tipo, pô, quando é que essa pessoa humanizou, quando é que essa pessoa foi time, e você escreve para ela aquele reconhecimento. E também é uma ação muito boa de reconhecimento daquela pessoa, porque eu vou ser reconhecida pelas coisas que eu fiz, sabe, baseado na cultura da empresa. E a cultura está cada vez mais se reforçando. Na pessoa que recebe, porque vai visualizar, tipo, pô, eu humanizei nesse lugar, eu fui time nesse ponto, eu fui genuína nesse ponto, mas também na pessoa que está escrevendo, que vai ter que pensar os nossos valores a partir de ações práticas, sabe? E aí fica muito mais claro para as pessoas, fica muito mais palpável a cultura, como eu disse para vocês, é uma coisa que é muito abstrata. E aí você consegue puxar ela para o dia a dia através de ações práticas. Respondeu a pergunta? Quantos participantes da empresa? A Ethos tinha, até semana passada, 11 membros, e a gente ia abrir o trainee, e acabou sexta-feira agora, e entraram mais 11 pessoas. Então, a Ethos tem 22. E aí, tipo, tá uma loucura, porque é muita gente, né? Quando tinha 11 era muito mais fácil, mas agora que tem 22, demanda muito mais tempo para poder fazer essas coisas e Ô, tal. O Laura, anjo vai posso demorar fazer uma muito. pergunta em loco? Pode o quê? Fazer uma pergunta agora em loco. Claro, pode sim, Achei com certeza. interessante tua apresentação com tua maquiagem, tua roupa. Tem alguma coisa a ver, marketing pessoal, vinculado à empresa? Explica pra gente. Estranhei maquiagem. Ah, tudo bem. Eu sou, tipo, fora minha vida média, fora eu ser pessoa da Etos, eu, tipo, também faço maquiagem, sou maquiadora. E aí, tipo, na quarentena eu tô bem triste, porque eu não tenho cliente, né? Porque eu não posso maquiar ninguém. Aí eu tô me maquiando todos os dias, e aí me motiva pra acordar todos os dias e trabalhar, sabe? E aí eu sempre perguntei a galera da Etos, tipo, que cor eu faço hoje? E aí hoje tem eleição de diretoria da Etos, e as cores da Etos são verde e coral. E aí a galera fez verde, obviamente, né? Eu me maquiei de verde hoje, botei uma roupa verde, e eu tô toda menina Etos hoje, porque tem eleição de diretoria. É por isso. Tá vendo? Reforçamento de cultura. Só que de forma visual. Obrigado, Laura. Nada. Caramba, eu fechei a página. Fechei. Eita, poxa, rapidinho. Vou voltar. Eu sempre faço isso, galera, sem querer, mas já volto. Vocês não estão mais na minha tela, né? Deixa eu apresentar aqui. Agora voltou.
Deixa eu lembrar onde ele estava. A gente estava aqui em Ritos, né? Eu estava falando sobre o Anjos e tal. Inclusive, respondeu o Anjos ou vocês querem perguntar mais alguma coisa sobre isso? Isso aqui são todas as ações que a gente faz de forma prática na Ethos para reforçar a cultura. E aí tem as imersões, integrantes, os programas de desenvolvimento, que é aquele negócio dos treinamentos que eu falei para vocês, que é tipo, muito mais, de forma mais prática, assim. É massa. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o iceberg, que eu falei para vocês que a cultura, ela tá lá dentro, e a gente só tem um pouquinho de coisas que ficam para fora, aflorando. E aí, como eu botei aqui, tipo, vocês chamam que eu botei clima em cima e cultura dentro, né? Porque o clima é meio que a exposição de como é que aquela cultura está se comportando. E aí vocês conseguem mapear e visualizar o clima de forma muito mais prática. Então, se o clima da empresa está ruim, se a galera não está conversando direito, se a galera está brigando, se a galera não está conseguindo se entender, quer dizer que a cultura de vocês está com algum tipo de problema. Quer dizer que os valores de vocês não estão sendo colocados na prática. Quer dizer que a missão de vocês não está sendo reforçada, sabe? E aí essas coisas, elas vão meio que ser o... Como eu posso dizer? É que fosse o diagnóstico, assim, é que fosse os sintomas de que vocês precisam reforçar mais a cultura e trabalhar mais a cultura de vocês. Então, no dia a dia, fazer ações de reconhecimento, fazer ações de engajamento de time, sabe? Para garantir que aquele clima volte a ser mais saudável. E aí tem as camadas implícitas e compartilhadas, que são as camadas mais internas, que são coisas que todo mundo que está na empresa compartilha, mas que vocês não necessariamente visualizam na prática. Então, pô, esse fato da Ethos toda gostar de beber é uma coisa que a gente não poderia ter visualizado na prática, porque é uma coisa muito compartilhada e interna, assim, uma coisa que nem tem a ver com a Ethos, uma coisa externa, mas que a gente pode identificar e trazer para fora de alguma forma, sabe, para poder aflorar essa cultura. Então, identifiquem muitas das coisas que vocês têm em comum, que vocês gostam de forma como um time mesmo, fora da empresa de vocês. Então, tipo, na Ethos a gente gosta muito de comer. Então, eleição da gente sempre tem comida, reunião da gente sempre tem comida. Então, a gente notou isso, que comida é uma coisa que une muito a galera, e a gente, tipo, faz em todas as reuniões a partir de agora. É uma forma cultural que a gente teve de reforçar a cultura de alguma forma, de forma palpável, que seria a comida. Comida é tudo, gente. Comida, a barriga, né, une as pessoas. E aí tem os valores expostos e justificativos. O que são os valores expostos? É muito que os valores de verdade de vocês. Então, para a gente da Ethos, é o ser time, é o humanizar, que a gente consegue visualizar em ações práticas. Então, pô, quando é que eu estou sendo genuíno? Quando eu chego numa apresentação, sei lá, e falo o meu signo. É uma coisa genuína da Ethos, sabe? É uma coisa que a gente faz sempre comum da gente, normal. Então, eu estou reforçando o meu valor de forma de ações práticas. Quando é que eu estou no time? Quando eu tenho um BO para resolver na empresa, e eu não vou resolver ele sozinho. Eu chego e chamo mais duas pessoas, tipo, eu estou precisando de ajuda para fazer isso e aquilo, me ajuda e vamos resolver aqui, massa, vamos resolver todo mundo em conjunto. Então, os valores, eles são mapeados, eles são, tipo, descritos, todo mundo conhece, e a gente consegue trabalhar de formas práticas no nosso dia a dia mesmo. E aí, as manifestações visíveis, que são os artefatos. Isso, pra mim, é a coisa mais legal, e é a coisa que, tipo, quando você não tem muito conhecimento de cultura, é a coisa que você faz primeiro. Então, por exemplo, eu tenho esse colarzinho aqui roxo, vocês estão vendo, que foi o colarzinho que, na minha eleição de diretoria, a gente ganhou. Todas as pessoas que foram eleitas ganharam esse colarzinho. E aí, tipo, ele é um artefato, porque ele significa para mim os valores da gente, ele significa a cultura da Ethos, e é uma coisa que eu levo comigo todos os dias. Então, a cultura da Ethos é uma coisa que eu não consigo pegar, tocar, mas eu tenho um artefato, que é o meu colarzinho, que me lembra a cultura da Ethos, sabe? Que me lembra que a gente ia ser time, que me lembra o meu processo de eleição para diretora, que me lembra que eu faço parte de um time de diretoria, que a gente tá lá para se ajudar, para compartilhar e tal. Então, artefatos, principalmente no mês de colarzinho, é uma coisa muito comum da gente receber. Tipo, a galera da FEDEP, vocês podem olhar, vocês vão ver Tânia, Tânia tem um colarzinho dela com a pedrinha, que é um artefato cultural, tipo, que representa o time de expansão que ela participa, entendeu? E aí, na ES também, a gente tem essa pulseirinha aqui, vocês estão vendo essa pulseirinha aqui, que tem 13 bolinhas, porque quando eu fui da diretoria, também entrou a galera do trainee, e a gente tava com 13 membros, e a gente fez uma pulseirinha para lembrar, tipo, pô, cada um é uma cor, e aí essa bolinha rosa sou eu, porque meu cabelo tava rosa na época, e aí as outras bolinhas verdes eram as três diretorias, tipo, eu era rosa, as meninas eram as verdinhas, e as branquinhas eram o resto do time. E aí eu carrego no meu braço e lembro toda vez que, tipo, a gente é ser time, que eu tenho um time de diretoria que eu posso contar, sabe? É um artefato físico que vai representar a cultura pra mim. E é muito legal vocês fazerem isso pra ajuda como um todo, assim. E aí, como é que a gente pode chegar nessas coisas que a gente não consegue ouvir, que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue mexer, sem ser artefatos? E aí tem uma frase muito interessante que eu escutei no Enege, que não sei se vocês conhecem o Enege, mas tipo, é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, que aconteceu em Gramado ano passado. E aí tem uma palestra que a pessoa falou assim, ó,
as organizações, elas são movidas por tensões. Por quê? Porque quando você tem uma tensão, você vai identificar, ela vai revelar para você que tem um problema. Então, se alguém brigou, se tem uma pessoa que não está conseguindo se conectar com o time, se o time está distante, tipo, essas tensões que acontecem no dia a dia revelam para você o quê? Que a cultura não está bem, que a organização não está das melhores. E aí, tipo, isso é muito importante, que aconteça tensões, para você poder identificar, e você, enquanto membro da EJ, é meio que seu papel identificar, tipo, pô, quando tá ruim, quando tem tensão, o que essa tensão quer dizer, e o que a gente pode fazer para trabalhar em cima dela. Mas se a galera não está conseguindo se conectar, quer dizer que ser time está um pouco fraco. Então, vamos fazer ações internas de engajamento, vamos fazer muito integretos, vamos marcar uma reunião geral só para a gente se divertir, tipo, conversar sobre fofoca, essas coisas que a gente gosta de fazer, para tentar que essa tensão seja o quê? Revertida e a gente possa voltar com o valor ser time cada vez mais forte, sabe? Ou então, pô, tô vendo que a saúde mental dos membros está lá embaixo, a galera está muito sobrecarregada, o povo está muito ansioso, então o humanizar da gente está baixinho. Então, como é que a gente pode fazer ações para fazer com que esse valor volte a ser forte, sabe? Então, tensões são coisas boas, na perspectiva de GP, para você identificar que, tipo, tem um problema e você consegue resolver. Como? Identificando qual é essa tensão e como é que eu posso fazer para resolver ela. É uma coisa muito importante em EJs, é ter histórias que inspiram. Então, tipo, aquele rolê de jornada do herói, de você ter uma pessoa que você vai identificar, você vai, tipo, colocar no pedestal, e, tipo, aquela pessoa fez a diferença, sabe? Então, pô, quem vão ser, vamos criar uma história aqui para o médio aspirante, vamos dizer assim, quem vão ser os heróis que vão conseguir fazer com que essa EJ seja federada, a FEGEP. Então, tipo, vamos criar isso como um artefato da gente, tá ligado? Como um valor cultural da gente, e a gente criar essas pessoas que, tipo, quem é que vai ser o time que vai conseguir com que a EJ seja federada? Isso é muito importante, tipo, isso pode virar um legado para vocês, para gerações futuras. Tipo, olha, fulano e fulana foram as pessoas que conseguiram fazer com que a gente se federasse. Então, tipo, essa história inspira a galera, é uma história de motivação e tal, que vocês podem trazer em momentos de tensão também. Os artefatos materiais que eu falei para vocês, que é tipo os colarzinhos, as pulseiras, ter comida na RG, a RG de vocês, tipo, ser temática, a galera tudo fantasiada de alguma coisa, de vocês terem uma cultura que é baseada em alguma coisa, tipo, a Arco, que é uma EJ de arquitetura do MEG, tem como o mascote deles o Stitch. A Ethos tem como mascote o peixe, a gente chama de Piracema. A Prisma, como eu falei para vocês, tem o rolê da colmeia e das abelhas. Então, encontre alguma coisa que tenha a ver com a cultura de vocês, que faça sentido, e criem artefatos materiais para isso, sabe? Norteiem a cultura de vocês baseando nessas coisas. É um jeito muito mais fácil de fazer cultura, é você começar a partir de uma coisa que já existe e meio que criar valores associados a isso, sabe? Mas outra coisa importante não tentem replicar a cultura de nenhuma empresa dentro de vocês. A cultura, ela é única, ela é de cada organização. E aí, se vocês ficarem, tipo assim, pô, mas na Eds é muito bonito ter o valor humanizar. Mas se vocês não forem uma ajuda com essa pegada, vocês vão colocar lá e a cultura vai engolir esse valor. Ele vai deixar de existir no dia a dia de vocês. Vocês vão ter o esforço de criar esse valor, mas ele não é o valor de vocês. Então, a cultura ela tem que partir de dentro para fora. Então, quem é que vocês são internamente? O que representa vocês? Como é que a gente pode colocar isso no papel em forma de valores? E não, tipo, pegar uma cultura que já existe e vão aplicar aqui dentro. Isso nunca vai funcionar. E a melhor forma de vocês fazerem isso é realmente mapeando a cultura de vocês através de formulário, através de entrevista com o time, através de, tipo, identificar no dia a dia mesmo, através de observação, o que mapeia vocês, sabe? O que define vocês. E aí o clima pode ser uma coisa muito importante para isso. Vocês vendo essas tensões no dia a dia, pode ajudar vocês a nortear, tipo, em relação o que é problema, como é que a gente pode fazer para resolver, para chegar a um lugar que é saudável nesse ponto, sabe? E aí essas coisas em conjunto, ou seja, as tensões, as histórias inspiradoras e os artefatos materiais, é o que vão meio que criar a cultura de vocês, que vai criar esse iceberg cultural de coisas que vocês não conseguem ver, de coisas que vocês não conseguem tocar, mas também de artefatos que estão lá, tipo, no dia a dia, para vocês, tipo, pegarem e sentirem, tipo, pô, a cultura da minha empresa tá aqui, sabe? Tá comigo, ela é representada através de alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida, gente, até agora? Querem perguntar alguma coisa? Se querem compartilhar alguma história interna, fiquem à vontade. Beleza? A gente está chegando no final. Como eu falei para vocês, eu fiz uma coisa, tipo, muito mais simples para a gente entender, tipo, a base cultural, e vai ser muito mais de vocês construírem a partir daqui, com os materiais que eu vou mandar para vocês. Vocês podem, tipo, ler e tal. Vocês podem falar comigo também, para a gente pensar em construir junto essas coisas. Fiquem à vontade. Tani sabe que eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo. Tipo, se eu não responder rápido, mandem um olhinho, assim, que a mensagem sobe, e aí eu lembro de responder, beleza? Não é por mal, eu juro. E aqui tem os materiais que eu falei para vocês, que eu separei três materiais legaisinhos, assim, que vocês podem começar esse passo a passo de cultura. E aí tem esse treinamento online,
que é um negócio que eu achei, tipo, aleatoriamente, a gente achou aleatoriamente, tá no drive da Etos, ninguém sabe nem de onde surgiu isso, mas é um negócio muito bom, porque ele meio que dá direcionamento para você, tipo, o que é a cultura organizacional, por que ela é importante, e como é que eu posso começar a mapear a cultura da minha empresa. E aí, tipo, é um treinamento totalmente online, assim, bem legal. É um slidezinho mesmo, super interativo. O outro é 5 passos para mapear a cultura, eu já trouxe para vocês, mas o documento está muito mais explicado lá. Lá explica os tipos de cultura, como é que você pode encontrar qual é o seu, e aí como você pode começar de forma mais prática mesmo, mapear a cultura de vocês no dia a dia. E eu trouxe também um e-book da Tribo. A Tribo é minha empresa referência quando eu ter cultura, assim, eles mandam muito bem. Inclusive, eles trabalham com isso. O modelo de negócio deles é todo baseado em reformular a cultura das empresas, e eles deram um e-book sobre cultura consciente. E aí fala de processo seletivo, aliado à cultura, fala sobre como engajar os negros para poder. Como é que é a diferença entre cultura que a gente quer que exista e a cultura que realmente existe, como é que a gente pode chegar cada vez um denominador comum mais perto. Então, tipo, a cultura da ESA é muito bonita, muito organizada, muito descrita, mas na prática ela não é totalmente alinhada com o que a gente escreveu naquele papel. A gente vivencia outras coisas que não estão escritas naquele papel, e tem coisas que estão no papel que a gente não vivencia. E aí o trabalho da empresa, de GP, da diretoria, é fazer com que a gente sempre tente caminhar para que essas duas coisas, o que a gente vivencia e o que a gente definiu, sejam cada vez mais alinhados. Nunca vai ser 100%, mas a gente vai tentar, tipo, alinhar o máximo possível para que a gente possa caminhar sempre para um lugar de ter uma cultura cada vez mais consciente. E aí eu deixei 5 materiais, esses 3 materiais aqui, é só vocês clicarem nesses coraizinhos aqui, que vai para os materiais, e aí eu vou mandar o docs, o slide para a Tânia, e ela manda para vocês. Mas foi basicamente isso, minha gente. Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, querem trazer algum exemplo da EJ de vocês para a gente conversar um pouquinho, ver se a gente consegue pensar algum plano de ação, não sei, fiquem à vontade. E aí? Não, Oi, Laura, eu acho que foi. Eita, desculpa. não, tudo bem, pode falar, depois eu Não, falo. assim, eu particularmente, juntamente com a EJ, né, a gente da SIGA, foi bastante objetivo e, assim, tudo que você falou, a gente já estava pensando sobre. Então, só fez esse esforço e um direcionamento, né? Então, assim, muito obrigada. Então, foi show. Que bom, fico muito feliz. Deixa eu fazer uma pergunta para Laura. Laura, é muito interessante o fortalecimento interno de vocês, e externo também. Você está sendo uma diretora muito excelente e muito maquiada. Tá? Qual o lema de vocês? A Etos, não é isso? Etos, Isso. o lema da Etos. O lema tanto externo, interno e em grupo. Qual o lema mais forte de vocês? A gente tem uma cultura, assim, falei para vocês podem ver aqui no slide, tem um peixinho, né? Que esse peixinho aqui da identidade visual da gente. Cadê o peixinho? Aqui, esse peixinho da identidade visual da gente. E aí, tipo, a Etos, ela já tem 20 anos de história. Então, a Etos, ela é, tipo, quase mais velha do que eu. Eu tenho 23, a Etos tem 20. E aí, desde a sua fundação, a Etos sempre teve o lema de nadar contra a corrente. E aí, a gente tem a J, que é a Piracema, que nada contra a corrente, e a gente reforça isso muito, tanto internamente quanto externamente. Então, tem muitos posicionamentos que a gente toma, políticos, econômicos, enfim, que não necessariamente são alinhados com o que o movimento como todo faz, mas é o que a gente, como Etos, acredita que a gente reforça, sabe? Então, eu acho que, se eu pudesse definir a Etos como um lema, seria nadar contra a corrente. Eu acho que é o que mais define a gente. E humanizar também, a gente é muito do rolê da humanização, psicologia, né? A gente é muito do rolê da humanização, eu acho que essas duas coisas, assim, meio que podem definir o nosso lema interno, que seria humanizar e nadar contra a corrente. Tá, deixa eu fazer mais outra. Fica à vontade. E o legado? Qual o legado que vocês deixam para a gente e para quem vai ficar no lugar de vocês quando vocês saírem da faculdade, como acadêmicos? Entendi. Legado a gente trata na Etos como uma coisa muito individual. E aí é muito de você construir o seu legado individualmente, assim, e a junção desses legados vão construir o legado da Etos, que nosso maior motivador, como eu disse, é o nadar contra a corrente, é o de... a gente é muito focado em promover saúde mental para os ambientes de trabalho que são muito tóxicos, e aí a gente tenta fazer isso internamente também. E eu acho que o nosso maior legado, provavelmente, enquanto time, seria esse. A gente, nossas ações dentro do MED, nossas ações internamente também, nossas ações dos nossos projetos externos, são muito pautados em humanizar o ambiente de trabalho. Então, a gente trabalha muito para isso, foca muito nisso, mas eu acho que se eu tivesse que dizer um legado pessoal meu, então eu, tipo, enquanto Laura, presidente falando,
eu acho que meu legado seria formar pessoas melhores do que eu. Então, eu trabalho muito com esse rolê da liderança, tipo, por exemplo, não uma liderança, tipo, de cargo, mas uma liderança de formar pessoas melhores mesmo. E aí, eu hoje em dia trabalho com alguns times dentro da Ethos, e, tipo, o meu legado que eu queria deixar mesmo era formar pessoas que fossem muito mais capacitadas e muito mais líderes e, sei lá, íntegres do que eu, assim. Eu acho que seria eu sairia da Ethos feliz se eu tivesse realizado isso. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Essa vai ser a última, eu garanto. Fique à vontade. Laura, vê só. A gente sabe que a EJ ela é de fundamental importância para quem quer, depois da faculdade, querer empreender. Eu vou fazer uma pergunta bem óbvia para você. Com essa gama toda de experiência que você vai levar da sua EJ para fora da faculdade, você vai continuar tendo a determinação que você está tendo dentro da EJ, como já formada? Explica pra gente. Eu espero que sim. Acho muito difícil falar na perspectiva de futuro, assim. Eu estou no 4º período ainda de psicologia, então ainda tenho um bocado de chão para eu. Muita coisa para aprender, muita coisa. Tipo, a minha jornada na EJ está terminando, então minha candidatura de presidência acaba no final do ano, e aí eu vou passar mais tempo na faculdade do que tempo na EJ. E aí eu ainda espero aprender muita coisa, mudar muito minha cabeça. Eu amo mudar minha cabeça, eu amo aprender coisa nova e, enfim, mudar somente um pensamento. E, tipo, eu espero muito que eu saia da ETS e continue aplicando o que a gente tem de missão mesmo. Eu acho que é um dos motivos de eu entrar em psicologia. Eu fazia engenharia antes, eu fiz engenharia por 5 períodos, e eu achava um ambiente extremamente adoecedor, um ambiente extremamente pesado, não tinha nada a ver com o que eu queria fazer na minha vida, e eu entrei em psicologia para isso, para tornar ambientes cada vez mais humanizados, e aí eu espero muito que eu possa entrar no mercado de trabalho com essa mesma perspectiva, eu espero que isso não mude. Mas, assim, pessoas são voláteis, mudam, todos os dias eu aprendo uma coisa nova e muda a minha cabeça totalmente, mas eu espero que isso de humanizar não saia de mim, espero que seja uma coisa mais fixa. Ô, Laura, boa tarde. Posso te fazer uma perguntinha referente à sua EJ em relação ao Pode, público? mas a gente pode perguntar o que vocês quiserem, fique à vontade. Como é que vocês lidam com, por exemplo, o público para eles entenderem a empresa, no sentido de tem a filosofia, só que o público tem que entender. E eu falo por isso porque eu acabei de entrar no Esperato. Esperato lida com questões ambientais e ainda tem um estigma muito pesado contra questões ambientais. Menos de 5% de crimes ambientais no Brasil são punidos, que mostra que as pessoas ainda não entenderam qual a importância de preservação e tal. E eu vejo que até antes de entrar no Esperato, eu estou no curso de Biologia, quando eu conversava sobre preservação com pessoas que não tinham essa bagagem toda, as pessoas tinham um certo preconceito que era até natural. Eu não julgo, é até natural. Só que como eu estou agora no Esperatus, é também meu dever passar para as pessoas qual a importância da preservação. Você, como está na diretoria, está na ETS, quais são os principais desafios que viu em relação a isso? Comunicação ao público que não entende muito bem o que está sendo passado. E como foi que você resolveu esses desafios? Com certeza. Vamos lá, eu acho que o que a gente se propõe a fazer, tanto a Ethos como a tua EJ, ela vai muito de contrário ao sistema que a gente se encontra, que é um sistema capitalista, né? E no sistema capitalista, a humanização da pessoa no trabalho não é uma coisa que é muito pregada, porque as pessoas têm que produzir cada vez mais. A mesma coisa com o ambiente. Então, tipo, o meio ambiente também não é uma coisa que as pessoas se preocupam tanto em preservar, né? Mas a gente conseguiu associar, e faz muito sentido associar as duas coisas, que pessoas felizes, pessoas que estão trabalhando bem com saúde mental, ok, elas vão produzir mais. Isso é cientificamente comprovado. Então, a gente leva muito essa missão para os nossos clientes. Então, a gente tem a perspectiva de vender projetos para donos de empresas, mas a gente trabalha de verdade com os colaboradores daquela empresa. Então, é muito você associar a sua mensagem a que você vai estar conversando. Isso é uma coisa muito de vendas. E aí tem muito marketing envolvido, tem muito adequação da linguagem para aquela pessoa, e encontrar o ponto comum. Então, para aquela pessoa, no sistema que a gente se encontra, se o lucro para ela é a coisa mais importante, a gente vai ter que alinhar as duas coisas. Tipo, a humanização do teu espaço de trabalho não é uma coisa que vai te gerar só custo, também vai te gerar retorno financeiro, já que a gente vai humanizar essas pessoas, vai fazer com que o espaço seja mais saudável, e aquelas pessoas vão trabalhar muito mais felizes e, consequentemente, vão produzir mais.
Então, esse não é o nosso objetivo principal, né, que as pessoas produzam mais, mas que as pessoas estejam, tipo, realmente com a saúde mental muito mais adequada para o que elas estão trabalhando. Mas para aquele cliente, ele precisa escutar que, tipo assim, o que ele vai receber é produtividade. E eu acho que o Cut Direct Dica era a mesma coisa. Se pregue muito a missão de vocês internamente, que é, tipo, pelo que eu entendi, educação ambiental, é você garantir que essas questões ambientais sejam cada vez mais fortes e cada vez mais perpetuadas pelo público, e como é que tu pode associar com as pessoas que vão comprar o teu projeto, sabe? Como é que tu pode encontrar o ponto comum de vocês, para que tu possa executar o teu serviço, mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa possa entender a necessidade que ela tem de fazer aquilo ali, para ela ter lucro e tal. Tipo, é político, exatamente. Você tem que entender a realidade política que você se encontra, o sistema é capitalista, e você precisa adequar a linguagem ao seu interlocutor. Então, não deixar de lado sua missão, mas tentar encontrar o ponto comum, o ponto de intersecção da sua missão com a missão daquela pessoa, para que vocês consigam, tipo, trabalhar em conjunto, sabe? Fez sentido? Consegui entender. Porque, como eu te falei, esse é o principal fator que dificulta a conversa ambiental. Porque, por exemplo, quem está no curso de biologia como eu, quando trata essas questões, vê a dificuldade. Vê questões, por exemplo, tem aquele estigma que, mas preservação ambiental é muito distante de questões econômicas, o que não é. Não é, está muito ligado a questões econômicas, a gente perde muito dinheiro no momento por causa do desmatamento. E é uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem, mas é também um desafio que a Esperanto vai ter que superar, porque é o trabalho dela. Então, muito obrigado. Nada. Não se perca na missão de vocês, só encontre o ponto comum. Na ETA, a gente não deixou de humanizar o ambiente de trabalho, mas quando a gente vai vender um projeto para uma pessoa, a gente fala que trabalhadores felizes vão produzir mais. E aí, essa é a linguagem que a pessoa quer escutar. Mas o nosso serviço, que é tipo, quando a gente entrar lá dentro, que a gente vai trabalhar de verdade, é o que a gente realmente faz, aplica a nossa missão na prática, sabe? Então, o processo de vendas, ele tem que ser muito alinhado à mensagem com o interlocutor, mas não necessariamente tudo que vocês fazem. O que vocês fazem é muito maior do que só garantir que aquela pessoa vai ter mais lucro, sabe? Entendi. Obrigado. Nada. E aí, galera, mais dúvidas? Não? Acho que não. Então, eu queria te agradecer, Laura, de verdade. Tipo, eu soube hoje de manhã que tem eleição na ETUS e eu fiquei, meu Deus, ela deve estar cheia de coisa. Então, muito obrigada, assim, pelo tempo. Foi perfeito, adorei a apresentação. Aprendi muito também. Eu estava gravando aqui para colocar na nossa plataforma depois. Que massa. Mas muito obrigada.